Agora, até a Miri perguntou sobre a avaliação do governo Lula. Isso é muito interessante, né? Assim como o Jean, Márcia, você sempre foi aquela pessoa sem papas na língua, né? E sempre falou tudo o que pensava e critica quem tem que criticar, mesmo que seja pessoas que você goste. Que você está achando do governo Lula? Ainda é pouco tempo, 3 meses, mas você vai se sentir à vontade em criticar o governo Lula? Ou diante de toda essa ameaça que você fala da própria democracia, tem que às vezes engolir um pouco o sapo e não fazer críticas para que as coisas melhorem? Como é que você analisa isso? Até nesse momento, saiu agora uma entrevista com o Stedley na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, inclusive, o líder do MST, e ele fala aqui que o governo Lula está muito medroso na avaliação dele. É a análise que ele faz do governo Lula. O governo Lula está muito medroso. Isso já está até sendo usado agora pelos bolsonaristas, essa frase dele. Você acha que o governo Lula está medroso? Você concorda com ele ou não? Qual é a sua análise do governo Lula? Eu acho que eu não estou insatisfeita, não. Eu acho, poderia ficar insatisfeita até falando do meu caso, o governo nem lembra que eu existo, mas eu não estou, porque eu acho que governo é isso, né? Que um governo que recebeu o país do jeito que ele recebeu, eu vejo as pessoas fazendo muito esforço de resolver problemas urgentes. Então, o povo aí do governo que eu conheço, está todo mundo muito corrido. Agora, por outro lado, claro, quem olha de fora e não sabe como funcionam os jogos de poder talvez ache que as coisas estão assim, demorando, né? Que o governo talvez devesse ser mais enérgico, mais rápido. E aí, talvez isso não esteja acontecendo, não esteja sendo tão rápido quanto a gente queria em certas questões, porque é tudo ainda também muito confuso, é difícil de entender. Tem questões que são de ordem econômica, então tem questões que são de ordem burocrática. Eu imagino que não deve ser nada fácil retomar, reorganizar ministérios que tinham deixado de existir, até que as pessoas consigam entender digamos assim, pegar no tranco também certas coisas para ver se funciona. Eu acho também que tem erros do governo, claro. Eu jamais, eu trocaria qualquer ministério pelo Ministério da Comunicação, por exemplo, né? Então tem problemas, sem dúvida, mas eu não vejo assim nem má vontade, nem às vezes eu vejo um pouco de ingenuidade, mas ser uma pessoa com uma mentalidade democrática, ser de esquerda, se você não é um super espertalhão, se você não é alguém que é um narcisista perverso que está controlando tudo, você sempre é meio bobo, meio ingênuo, né? Porque você não fica pensando que certas coisas estão erradas, são ruins, você acha que as pessoas todas estão fazendo esforço de melhorar. E eu só acho que o governo precisa tomar muito cuidado. Porque a artilharia contra o PT sempre existiu, a artilharia contra esse governo é gigantesca, então é preciso tomar muito cuidado. E eu acho, falei do Flávio Dino, e a coisa que eu mais estudei nos últimos anos foi narcisismo perverso. Justamente porque os representantes do governo do Bolsonaro, a começar por ele mesmo, têm um script muito específico, né? Um desenho muito, um design mesmo na sua forma de agir, que no seu estilo de fazer política, que combina com essa coisa chamada perversão narcísica. E aí eu acho que o Flávio Dino ele faz a coisa certa porque ele debocha desses caras. Porque esses caras não podem ser levados a sério. Só que a gente precisa construir uma maneira de confrontá-los nesse lugar onde o ridículo deles, o grotesco deles, já não nos coloca mais nessa posição de estupor e de paralisia na qual nós ficamos. Então, eu acho que ainda existem membros do governo que são ainda meio paralisados, que ainda ficam meio atônitos, que não estão acostumados com esse grotesco, com esse governante, com esse deputado infame que chega e faz aquele teatro todo, justamente para conseguir espaço. Esses dias tinha um outro membro do MBL, aquele que foi caçado, que voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia em 2014 para se eleger, que era correr atrás de mulheres e tentar intimidar mulheres que estavam reunidas fazendo lá os seus eventos, seus debates feministas. Então, esses caras usam as estratégias discursivas, performáticas, que são estéticas, que é para aparecer, que foi o que eles fizeram também contra mim, fazem contra tanta gente, que implica sempre isso, né? Poder aparecer mais. O governo precisa tomar cuidado, sobretudo, com isso, eu acho. E por enquanto, eu coloco assim os problemas que, sei lá, talvez
essa dificuldade de avançar por conta da própria tentativa de reconstruir esses 4 anos aí de destruição, né? A própria máquina estatal destruída, as finanças do país destruídas, e, ao mesmo tempo, uma certa inacreditabilidade, sabe? É incrível, né? O caráter do incrível disso tudo que está acontecendo, do que aconteceu com o Brasil, também paralisa um pouco. Uhum. Então, Professora, estudar a essa senhora